Resumo dos jogos da Copa do Brasil. Tão equilíbrio nos jogos que dos 8 jogos, 5 foram para os pênaltis. Meu irmão, que jogo pegado, cada um mais pegado que o outro. E alguns times que tiveram a oportunidade de em casa fazer o placar, alguns desperdiçaram no jogo de volta e outros não fizeram o placar em casa. Exemplo do Santos, que eu disse que em casa não aproveitou a oportunidade e realmente não aproveitou, e fora de casa ia ser muito difícil a classificação, como foi difícil e não classificou, né? Mas vamos aqui, o resumo aqui. Vamos ver aqui os 8 que classificaram. Palmeiras classificou, Bahia classificou, Grêmio classificou, Atlético Paranaense classificou, América classificou, poxa, bem demais, assim como o Bahia. O Corinthians, que eu achava que não classificava, que já tinha perdido a classificação no jogo de ida, conseguiu reverter o placar, perdeu 2-0, ganhou 2-0 e foi para os pênaltis. E, poxa, jogou demais esse jogo. Eu acho que daí é o pontapé inicial agora para o Corinthians deslanchar para fazer jogos bons como fez esse jogo aí. Já tinha feito alguns jogos bons, mas não tinha vencido. Mas esse aí foi top demais. São Paulo e Flamengo, que na minha opinião também o Flamengo no primeiro jogo deixou a desejar e nesse jogo jogou muita bola e botou o Fluminense no bolso. O Palmeiras aproveitou muito bem o seu jogo em casa, que é isso que eu estava falando, tinha que aproveitar o jogo em casa. Foi jogar fora, perdeu de 1-0, mas só que em casa tinha ganho de 3-0. Então ficou outro placar agregado, 3-1. Jogou o primeiro jogo muito bem o Palmeiras, esse segundo jogo já não jogou tão bem assim. E outro amigo, que eu tô falando, o Fortaleza jogando em casa vai complicar todos os times em qualquer competição. Em casa o time é muito forte, a torcida comparece, lota estádio. Mas aí o Palmeiras classificou, que aproveitou seu mando de campo quando jogou, ganhou 3-0 o primeiro jogo. Bahia e Santos. O Santos, quando jogou em casa, não aproveitou a oportunidade quando estava em casa. O que aconteceu? Saiu 0-0. Teve algumas oportunidades? Teve. Mas eu sabia que no segundo jogo, até fiz vídeo falando isso. Ó, o segundo jogo vai ser ruim para o Santos classificar jogando lá na Fonte Nova. E foi dito certo. O Bahia conseguiu marcar um gol, mas o Santos foi lá, conseguiu empatar, foi para os pênaltis. Mas fez mais que merecido. Durante o jogo, o Bahia saiu classificado já no jogo, a bola rolando, mas foi para os pênaltis, beleza, e saiu classificado nos pênaltis. Não deixa de ser uma classificação heróica, porque o favorito até então era o Santos, mas quem classificou foi o Bahia nos pênaltis. E o Bahia é o único time do Nordeste classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Que campanha está fazendo o Bahia? Esse jogo do Cruzeiro e Grêmio foi interessante. No primeiro jogo, apesar de o Grêmio estar jogando em casa, o Cruzeiro teve várias oportunidades de fazer gol em cima do Grêmio e não fez. O jogo lá foi 1-1. E nesse segundo jogo, o Cruzeiro jogando em casa, criou, mas quem fez o gol foi o Grêmio. E com esse golzinho no placar agregado, ficou 2-1 Grêmio, que classificou em cima do Cruzeiro, o Cruzeiro jogando em casa. Eu tava torcendo pro Cruzeiro, velho. Tá um time arrumado, tá empolgante pra caramba quando tá jogando, tá agredindo bastante o adversário, isso é muito bom. Mas não deu pro Cruzeiro. Classificado, o Grêmio. Impressionante esse jogo do Botafogo e Atlético Paranaense. O primeiro jogo, no finalzinho do jogo, ficou 3-2 Atlético Paranaense. Fez o gol no final. Jogão, 3-2 Atlético Paranaense. Caraca, esse foi o gol da classificação. Já no segundo jogo, no início do jogo, Tiquinho Soares, aos 18 minutos, fez 1-0 e deixou tudo igual. Ele disse, pronto, agora o Botafogo vai engolir o Atlético Paranaense. Que nada, meu irmão. Terminou mesmo assim, 1-0 o jogo e foi para os pênaltis. O jogador que fez o gol com a bola rolando, Tiquinho Soares, no pênalti, acabou perdendo. E o Tietchan também perdeu e o Atlético Paranaense converteu todos os seus pênaltis. Então, classificado nos pênaltis, o Atlético Paranaense. Rapaz, que loucura foi esse jogo do Internacional e América Mineiro. Primeiro jogo, 2-0 América Mineiro. No segundo jogo, o Internacional já meteu logo dois, já deixou tudo igual. Já fez o terceiro, 3-0. Eu digo, pronto, vai perder a classificação América. No final do jogo, já, o que, aos 30, foi lá, fez um gol que salvou já, né? Deixou tudo igual e foi para os pênaltis. E nos pênaltis, que classificação heróica do América conseguiu segurar o Internacional jogando em casa. Não vem nas melhores fases do Internacional, mas foi uma baita na classificação essa do América, classificado nos pênaltis. Esse jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, na minha opinião, eu achava que o Atlético Mineiro já estava classificado, não dava para o Corinthians, mas o time se superou, jogou bem. O treinador do Atlético Mineiro poupou esses jogadores, não sei porquê, 5 foi esses jogadores, não sei porquê poupou, achou que estava classificado, mas engano, o Corinthians jogando em casa é forte, não estava dando certas coisas, mas
ultimamente já tem melhorado bastante. E com essa classificação aí, eu creio que o Corinthians agora vai entrar num novo patamar. Porque, meu irmão, que jogão foi, a torcida ajudou demais, como sempre, a torcida do Corinthians, e classificado nos pênaltis, que o Atlético Mineiro era um amplo favorito para passar de fase e não passou. Então aí o Corinthians agora passou de fase e está grandão para as quartas de final da Copa do Brasil. Torcedor do São Paulo que foi no estádio, capaz de passar mal, pelo amor de Deus. Primeiro jogo, lá na Ilha do Retiro, ganhou de 2-0, tranquilo. Em casa, tranquilão, já está com a vantagem de 2-0. Meu irmão conseguiu tomar 3 gols do Sport, fez um golzinho ali que conseguiu deixar tudo igual. Foi para os pênaltis e ganhou nos pênaltis. Não vamos tirar os méritos do Sport. O Sport também foi muito corajoso, jogou para dentro, foi para cima. Independente se ia tomar gol no contra-ataque ou não, mas foi para dentro. Arriscou e quem não arrisca não ganha. Arriscou, fez 3 gols, tomou um e foi para os pênaltis. Agora eu vou dizer, 2 gols que o São Paulo tomou, aquele gol de manual, né? Joga no primeiro pau, raspa e aí sai o gol. Os 2 gols idênticos, não devia nem valer, porque um gol foi cópia do outro, só valia um. O torcedor passou mal, mas conseguiu classificar. Importante é a classificação. Eu digo, independente se jogou bem ou mal, meu irmão, é garantir 3 pontos, é classificar. Pronto, quando joga no Brasileiro, mesmo jogando mal, faz 3 pontos e aqui era classificação, conseguiu classificar. Tomou sufoco? Tomou, mas é recompensado com a classificação. E classificou bem. Vamos ver no Campeonato Brasileiro como é que ele vai reagir, mas nossa, o torcedor passou um sufoco, passou mal, mas conseguiu classificar. Isso aqui é o mais importante. Esse jogo, Flamengo e Fluminense, rapaz, eu esperava muito mais do Fluminense. O Fluminense já está entrando numa situação ruim, que não está desempenhando o mesmo futebol de 4, 5 partidas atrás. Está caindo muito de rendimento. E o Flamengo não tem nada a ver com isso, jogou muito bem, deu muita pressão no Fluminense, como fez também no primeiro jogo, mas o Fluminense com menos um segurou a onda 0-0 e eu esperava a classificação do Fluminense, não vou mentir. Mas nos últimos jogos o Fluminense não está conseguindo nem fazer gol, imagine jogar bem. Classificação, Arrascaeta, um monstro, tá voltando a jogar bem demais, que eu falo, meu irmão, o coração desse time aí é o Arrascaeta. Arrascaeta tá bem, esse time vai bem. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Esses dois ali, tá no dia bom, já sabe que vai ter coisa boa do Flamengo. O Gabigol fez aquele golzinho, como sempre, em jogos decisivos, ele deixa sempre o dele, impressionante isso. Mas tá aí, classificação do Flamengo, e o Flamengo já entra já no novo patamar, assim como o Corinthians que vinha capengando ali, se ganha, empata, os jogos que dava para vencer, acaba empatando. Meu irmão, já é outra história. Quando você classifica assim, o seu ego já tá lá em cima, muita moral, a torcida já apoiando, o estádio lotado, já é outra história. Tanto para o Corinthians como para o Flamengo. Então, vamos ver agora nas quartas de final da Copa do Brasil como é que esses times vão reagir. E que classificação do Flamengo, jogou muito bem e principalmente o Arrascaeta jogou demais. Foi quem fez a diferença no jogo, foi o Arrascaeta. Vamos ver agora o sorteio para ver quem vai pegar quem na próxima fase.